Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 20. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 28 até o 35. Está escrito assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amados, aqui é na passagem em que o apóstolo Paulo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele estava programado, né, com o coração, a palavra diz ali que compelido pelo Espírito, o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, e a palavra diz aqui em Atos 20 que ele não quis se demorar muito. Se ele fosse para Éfeso, com certeza a igreja iria querer que ele ficasse por muito tempo lá, e ele não queria ficar preso ali nas regiões, porque ele queria chegar a Jerusalém. Então, em todo o capítulo aqui nós vemos Paulo viajando, ficava poucos dias em cada local. E aí, quando ele chega perto de Éfeso, ele pede para chamar os presbíteros de Éfeso. De Mileto, que é um local perto da cidade de Éfeso, ele pede para que venham os presbíteros, ou seja, os pastores da igreja de Éfeso, e ele dá uma mensagem para esses pastores. E uma parte da mensagem é exatamente esses versículos que nós acabamos de ler. E aí, olha que interessante, né, amados? No versículo 28, que nós iniciamos a leitura, ali diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Ou seja, quem é líder, quem pastoreia, não tem como cuidar apenas do rebanho. Primeiro precisa cuidar de si. Mas cuidar de si em que sentido? Cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua comunhão com Deus, cuidar da sua intimidade com Deus. Amados, não tem como nós liderarmos, nós cuidarmos de pessoas sem antes cuidar do nosso relacionamento pessoal com Deus. Por que temos visto tantos e tantos líderes e pastores, líderes de grupo familiar? Porque um líder de um grupo familiar é um pastor, ele é um pastor porque ele cuida de pessoas, ele lidera pessoas. E aí nós vemos tantos e tantos líderes desanimados, pastores desanimados, sem saber o que fazer com o rebanho. Por quê? Porque eles não estão cuidando primeiro de si mesmos. Eles não estão tendo o entendimento que primeiro eles precisam cuidar do relacionamento pessoal e íntimo deles com Deus. E, amados, isso demanda tempo. Nós precisamos dedicar tempo para com Deus. Nós precisamos ter tempo de leitura da palavra, tempo de oração. Sabe, aqui uma palavra bem específica para quem lidera algum ministério, algum grupo familiar, para quem é pastor. Não tem como pastorear sem primeiro nós cuidarmos de nós, da nossa vida com Deus.
É impossível. Vai ser um pastoreio completamente destrutivo. Não vai construir as pessoas, não vai edificar as pessoas. Pelo contrário, pode, e na maioria das vezes acontece, destruir a vida das pessoas no sentido de destruir a fé delas. Porque, amados, quando Deus nos coloca como pessoas como pastores ou como líderes, quando Deus nos chama para isso, olha o que a palavra diz aqui, para pastorearem, para vocês cuidarem da igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amados, quando nós cuidamos da vida dos nossos irmãos, não são simplesmente, é uma pessoa ali. Pertence a Cristo Jesus, é alguém que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Quando eu me dedico aqui gravando os áudios, por exemplo, amados, é importante eu ter tempo com a palavra, é importante eu ter tempo em oração, eu ter comunhão com Deus, deixar Deus atuar em mim, liderar de fato a minha vida, para que eu possa liberar palavras de vida, liberar palavras que edifiquem, liberar palavras que construam Cristo na vida das pessoas. E assim é com todos aqueles que são líderes. E aí no texto aqui continua, eu dei essa mensagem aqui para os líderes e vou continuar não apenas para os líderes, mas para todos nós, continuando o texto aqui. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E aí ele diz, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Amados, olha que interessante, é uma palavra para pastores. Essa é uma palavra para pastores. Paulo reuniu os pastores da igreja em Éfeso e liberou essa palavra, e deu essa palavra. E aí ele disse assim, olha, depois da minha partida eu sei que lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e dentre vocês se levantarão pessoas que vão torcer a palavra para quê? Para ter adeptos, para ganhar adeptos, para ganhar seguidores. Amados, não é muito diferente dos dias de hoje, né? Nós vemos quantos e quantos torcem a mensagem, torcem a palavra de Deus apenas para angariar adeptos, seguidores. E aí olha ali o versículo 31, por isso vigiem. Ou seja, amados, nós, que eu vou colocar aqui nós, porque eu estou aqui todos os dias liberando palavras, eu me vejo como alguém chamada para ensinar a palavra de Deus, nós que ministramos a palavra, que pastoreamos de alguma forma, amados, nós precisamos vigiar. Nós muitas vezes achamos que é só lá no outro país que essas coisas acontecem, ou lá com outra pessoa. Comigo nunca vai acontecer. Eu nunca vou ser enganado, eu nunca vou me deixar envolver por mentiras, eu nunca vou torcer a palavra, jamais isso vai acontecer comigo. Mas nós precisamos vigiar. Eu sempre encorajo os meus irmãos, eu vou continuar encorajando. Sempre que vocês estiverem ali no seu relacionamento com Deus, orem, Senhor, me ajuda a não ser enganado, me ajuda a não ser enganada. Eu quero permanecer firme na sua palavra. Essa é uma das minhas orações, amados. Senhor, nunca me deixe ser enganada. Por favor, descortina todos os enganos que eu possa crer, que eu ainda acredito. Por favor, vem descortinando todas essas coisas. Vem iluminando o meu caminho para que eu entenda a tua verdade, para que eu compreenda a tua palavra, para que eu compreenda os aspectos da tua verdade. Sabe, amados, nós precisamos vigiar, precisamos nos render ao Senhor. E uma das características marcantes sobre pessoas que torcem a palavra é porque eles torcem por um motivo. Eles têm um desejo, e a palavra aqui nos diz qual é. É fazer adeptos, é ter seguidores. Ou seja, é tirar a glória de Deus e colocar a glória para si mesmo.
Então, todas as vezes que nós vemos pessoas que tiram a glória de Deus, mas querem aparecer mais do que Deus, querem que o nome delas apareça mais do que Deus, que o ministério delas apareça mais do que Deus, eu fico de olho com esse tipo de gente. E a gente percebe, amados, pelo tipo de ensino, pelo tipo de mensagem, nós observamos, se for pessoas conhecidas, que nós temos convívio, nós podemos observar pelo estilo de vida que a pessoa leva. Mas é interessante que se nós acompanharmos uma pessoa por um tempo, por um período, que não seja aí uma semana só, se nós nos dedicarmos ali, ficarmos ali 1 ano, 2 anos, 3 anos acompanhando uma pessoa, nós conseguimos perceber, ainda que não conheçamos pessoalmente, mas nós conseguimos perceber se aquela pessoa de fato está crescendo no conhecimento de Cristo, é uma pessoa que está dedicada com o coração voltado para o Senhor, ou é uma pessoa que quer apenas adeptos, que quer apenas seguidores, que quer angariar lucro para si mesmo, que quer angariar fama, prestígio, glória para si. É possível nós observarmos isso, amados. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos observar. Nós que lideramos precisamos vigiar, que nós não caiamos nesse tipo de engano, que nós não sejamos aqueles que torcem a palavra misericórdia. E nós, como ovelhas, aqueles que ouvem a mensagem, nós precisamos observar de quem nós estamos ouvindo a mensagem. Será que são pessoas que querem apenas a glória para si mesmo? Ou são pessoas que de fato têm um coração rendido a Deus? E aí, para continuar, eu quero citar aqui com os irmãos 4 tópicos, 4 ações que são torções na palavra, porque nós vimos aqui que o apóstolo Paulo ele exorta dizendo que homens se levantarão e torcerão a verdade. Ele diz que eram pessoas ali de dentro da igreja de Éfeso, dentre os pastores daquela igreja, daquela cidade, surgiriam homens que torceriam a palavra, porque eles queriam angariar seguidores, queriam angariar, e isso significa angariar glória para si, desejar a glória para si. Então eu quero falar sobre 4 aspectos que nós podemos observar nesses ensinos, que são ensinos que torcem a palavra de Deus com o objetivo de angariar seguidores para si, ou para sua própria denominação, como eu já falei, amados, tem denominações inteiras fundamentadas em engano. E nós precisamos pedir discernimento e sabedoria de Deus. Então, o primeiro aspecto aqui, que é uma torção da palavra, é acrescentar um mediador entre Deus e os homens. Nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Depois você pode ler com calma esses textos, conferir na sua Bíblia. Mas nós podemos ler em 1 Timóteo 2, 5, um texto que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Por que fala Jesus Cristo, o homem? Porque foi Jesus Cristo como homem que realizou uma obra completa de redenção para nós, para toda a humanidade, e abriu um caminho para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Por quê? Porque o pecado original de Adão havia nos separado de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Nós tínhamos uma natureza corrompida por causa do pecado. E a obra de Cristo Jesus, que veio como homem, foi uma obra completa de redenção, de reconciliação. Então, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, toda tentativa de acrescentar um mediador, seja alguma figura mística, por exemplo, quando eu falo figura mística, eu quero dizer alguém que já morreu, um santo, ou isso, ou aquilo, seja uma figura mística, não pode intermediar a nossa relação com Deus, somente Jesus Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque só Ele pode mediar o nosso relacionamento com Deus, ou seja, uma pessoa que está viva agora, a figura de uma pessoa, seja um líder, seja um pastor,
não pode ser o mediador entre a nossa vida, o nosso relacionamento e o relacionamento de Deus. O único mediador é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo para habitar em todo aquele que crê em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, é o Espírito de Cristo. Amados, a Trindade é uma coisa que não tem como nós entendermos com a mente humana. Olha o que eu mencionei ali de 1 Timóteo, fala há um só Deus. Ou seja, existe um único Deus que se apresenta a nós como Pai, como Filho, Jesus Cristo, e como Espírito Santo. E eles coabitam nessas três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um só Deus. Não existem três deuses diferentes. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É um único Deus que se apresenta, que coabitam, que convive nessas três formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Catiane, isso é muita loucura. As coisas de Deus são loucura para o homem natural. Não tente entender isso com a sua mente intelectual meramente humana. Creia, receba essa verdade pela fé e ponto final. Por isso que a vida com Cristo é pela fé, não é pela racionalização das coisas. Não adianta nós tentarmos entender as coisas espirituais sobrenaturais de uma forma natural. É impossível, não dá. Então existe um só Deus que se apresenta a nós como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e o único que intermedia o nosso relacionamento é exatamente Jesus Cristo. E daí fala Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Porque foi Jesus Cristo vindo como homem que realizou a obra de reconciliação entre Deus e a humanidade, porque a humanidade estava afastada de Deus por causa do pecado original. Então, qualquer ensino que acrescente um mediador entre Deus e os homens é um ensino enganoso, porque está contra as Escrituras, está contra a palavra de Deus. Então, nós precisamos o quê? Compreender isso. E aqui, amados, entra uma questão que nós vemos muito na igreja hoje em dia, que é as pessoas muitas vezes idolatrarem o pastor, o líder, como se ele fosse alguém melhor, mais santo, mais poderoso do que as ovelhas. Mas, amados, a palavra nos garante que o Espírito Santo habita em cada crente, em cada filho de Deus. Os ministérios, seja pastoral, apostólico, profético, pessoas que exercem esses ministérios, elas não são maiores do que as ovelhas. Elas têm uma função diferente dentro do corpo de Cristo. Talvez uma função que apareça mais, uma função que exija mais, porque Tiago fala, não queira muitos de vocês serem mestres, porque o mestre vai ser cobrado com maior rigor. Isso é verdade, amados? Isso é verdade. Quem ensina a palavra e tem um coração voltado para o Senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Deus trata conosco nos mínimos detalhes. É como eu falei no áudio, não sei se foi ontem ou antes de ontem. Ainda bem que Deus trata comigo por partes, né? Vamos indo, cada tempo ele tá trabalhando uma ou duas coisas. Porque se fosse tudo de uma vez, eu não teria resistido, já teria caído morta. Mas glória a Deus que o Senhor vai tratando isso conosco. Amados, então temos funções diferentes dentro do corpo de Cristo, mas não somos maiores ou melhores. Por quê? Porque cada filho de Deus tem o Espírito Santo habitando em si. Cada um de nós tem o Espírito Santo para nos guiar, para nos instruir, para nos ensinar. Por isso que nós não podemos acrescentar nenhum mediador entre o homem e Deus. Todo ensino que acrescenta ou que elimina a suficiência do Espírito Santo ali na vida de cada crente é um ensino enganoso. Então a gente precisa vigiar e tomar cuidado para a gente não cair num ensino desse, para a gente não ficar ouvindo esse tipo de ensino e começar a acreditar no erro, no engano. Então fuja desse tipo de ensinamento. Uma segunda característica, que é uma torção da palavra de Deus, é quando é acrescentado qualquer tipo de obra como um pré-requisito para a salvação. Amados, o apóstolo Paulo escreveu uma carta específica só sobre isso, que foi para os crentes da região da Galácia. Ele havia pregado para aquelas pessoas, havia ensinado que era pela fé
que era por meio do poder do Espírito Santo, e eles estavam se deixando ser enganados pelos judeus, pela cultura judaica, que eles tinham que se circuncidar para serem salvos. Hoje nós vemos outros tipos de regras e de obras. Não a questão da circuncisão, mas vemos outras obras sendo acrescentadas à fé como pré-requisito para a salvação. É um ensino enganoso. O único pré-requisito para a salvação é crer na obra suficiente de Cristo Jesus. Somente. É exatamente o terceiro aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos, que é uma torção da palavra, que é nós acreditarmos que a Bíblia, ela não é totalmente a palavra de Deus. Ou então, as pessoas não conseguem compreender as divisões, vamos dizer assim, que existem na palavra de Deus, considerando os tempos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar para Timóteo, ele diz assim, ó, seja um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse manejar, a palavra no original grego significa cortar, dividir, ou seja um obreiro aprovado que sabe dividir a palavra de Deus, que sabe entender os tempos da palavra de Deus. Amados, nós vemos muitos ensinos que estão lá na lei de Moisés, e a lei de Moisés foi entregue para o povo de Israel para uma época específica. A lei de Moisés não é o evangelho de Cristo Jesus. Na lei nós encontramos as profecias a respeito de Jesus Cristo. A lei veio para mostrar que o homem precisava de um redentor, mas nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós vivemos na nova aliança. A antiga aliança foi uma aliança feita com Israel como nação, e Deus entregou a lei para Israel. E é interessante porque quando nós lemos a palavra, nós vemos que Deus não entregou a lei logo que eles saíram do Egito, porque o intuito de Deus não era que eles precisassem de tantas regras, mas é que eles pudessem viver pela fé. Mas eles todas as vezes se rebelavam contra Deus. Então Deus deu o quê? Uma lei. Delimitou até onde eles poderiam ir. Então a lei não é para trazer vida. A palavra fala isso quando nós estudamos Romanos, Gálatas. Nós vemos que a lei não foi capaz de dar vida ao ser humano, dar vida para Israel. Por quê? Porque a lei torna o homem consciente do pecado. Então nós precisamos compreender, amados, os tempos bíblicos, precisamos manejar corretamente a palavra de Deus e compreender que toda a escritura é a palavra de Deus, toda a escritura é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a palavra é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a instrução. Mas nós não podemos torcer a palavra de Deus para acrescentar, daí voltamos ali para o tópico 2, para acrescentar algum tipo de obra como pré-requisito para a salvação. Lá no texto de Efésios 2, do 8 ao 9, fala, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação não provém das nossas obras, provém da obra completa que Cristo Jesus realizou. Nós acessamos por meio da fé, mediante a fé, crendo, depositando a nossa fé na suficiência da obra de Cristo Jesus. Então essas são algumas torções. A quarta, eu falei que eu queria falar sobre 4 tópicos aqui, 4 aspectos que são torções da palavra de Deus. E a quarta, que nós temos visto muito nos últimos tempos, é o usar o evangelho como uma fonte de lucro. Amados, nós vemos aqui nesse próprio texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 que nós lemos, que o apóstolo Paulo fala assim, eu não cobicei, ali no versículo 33, eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros.
Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: "A maior felicidade em dar do que em receber." Amados, existem pessoas que dizem: "Ah, mas o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de sofrimento, a gente não pode considerar isso, os tempos mudaram, as coisas mudaram." O tempo mudou, né? O mundo que nós vivemos hoje é um mundo completamente diferente da época do apóstolo Paulo, isso com certeza. Mas aquilo que a palavra nos coloca como fundamentos da verdade não mudam. Os fundamentos da verdade nunca mudaram. Eles continuam os mesmos. O evangelho nunca pode ser fonte de lucro. Não pode, não é bíblico isso. Então, todo ensino que tem lá no fundo um desejo de angariar lucro, ele é enganoso. Às vezes, as pessoas que estão fazendo isso, os pastores que estão vivendo assim, eles não estão percebendo que eles estão enganados. Lembra o que eu falei aqui no começo desse devocional, amados? Que o apóstolo Paulo olha para os pastores e a mensagem que ele dá é: cuidem de vocês mesmos e depois do rebanho. E daí ele diz: vigiem, porque dentre vocês mesmos se levantarão pessoas que torcerão a mensagem. Amado, nós temos vivido um tempo em que tudo é normal, né? Então, as pessoas monetizam os seus canais no YouTube, as pessoas vendem tudo que elas fazem, elas vendem no evangelho. Estou falando aqui dentro do evangelho. Ah, eu crio um curso, eu crio um livro, eu crio um e-book, eu crio uma estratégia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vende. Tudo da palavra tem virado um produto de comércio. Amados, me desculpem a franqueza e a sinceridade, isso é um engano. Nós não podemos cair nesse engano. Sabe, as pessoas acham: não, mas eu prego a palavra me diz, me garante que aquele que prega a palavra, ele tem que viver da pregação. E isso é verdade, a palavra nos garante isso. Que aquele que ensina a mensagem, ele tem direito a uma dupla honra, ou seja, a um duplo honorário. Ele tem direito, não significa que ele vai impor esse direito às pessoas. Você entende, amados? É diferente alguém estabelecido, vamos colocar aqui, né, as igrejas no modelo que nós vemos hoje, é diferente um pastor, um mestre que está lá, e a igreja determina um salário para ele vai receber aquele salário, um bom salário para que ele possa viver em paz e em tranquilidade com a família dele. É diferente fazer isso de impor às pessoas: olha, eu tenho um ministério pastoral, eu tenho um ministério de ensino da palavra, ofertem, comprem. É diferente, amados, uma coisa da outra. Um pastor, um líder, alguém que vive do evangelho é bíblico sim, mas impor isso para as pessoas não é bíblico. Apresentar para elas: olha, eu tenho um material maravilhoso aqui. Sabe como que você vai ter sucesso, como que você vai prosperar na tua vida? Acesse tal página, entre para tal grupo, faça não sei o quê. Daí quando você vai ver lá no final, paga somente 10 vezes de não sei quantos reais. E o pior, amados, que eu tenho visto nesses últimos tempos, são as ovelhas, achando isso o máximo e achando que é assim mesmo. Ai, mas as pessoas precisam receber pelo trabalho delas. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, eu mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, nós devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Amados, nós precisamos sair dessa mentalidade, dessa geração que nós vivemos, que é uma mentalidade extremamente dinheirista e gananciosa e que quer tudo fácil. Hoje em dia as pessoas só querem um trabalho de 1 hora por dia para ganhar o que muitos levam trabalhando 10 horas de trabalho bruto. As pessoas querem a facilidade e isso entrou para a igreja. Então, as pessoas não querem mais viver conforme a Bíblia nos ensina a viver. As pessoas querem a facilidade. Pastores, pregadores, escritores
querem o quê? A facilidade. Ah, não, eu vou fazer um programa aqui maravilhoso, vou inventar aqui um negócio, um marketing, uma coisa para ganhar um dinheiro, porque eu sou pregadora, eu mereço viver só da palavra. Mas o coração dele, ao invés de estar ali no Senhor, em se dedicar ao Senhor, está em como fazer alguma coisa diferente para ganhar um dinheiro para me sustentar. Ah, amados, me perdoem a sinceridade, mas isso não é bíblico. Isso é um engano e nós precisamos vigiar, como a palavra diz aqui. Vigiem, cuidem de vocês mesmos. Não caiam nisso, amados, não caiam nesse engano. Se for preciso, como o apóstolo Paulo, trabalhar com as suas próprias mãos, pois trabalhe. Trabalhe, se o Senhor providenciar de uma outra forma, nós sabemos que existiram vários momentos que o apóstolo Paulo, ele recebeu ofertas das igrejas e ele pôde ficar mais tranquilo, vivendo com as ofertas. Em vários momentos ele diz: "Eu estou suprido. Fiquem tranquilos que a oferta de vocês supriu todas as minhas necessidades." Existiram momentos que ele pôde se dedicar exclusivamente à pregação da palavra, mas existiram momentos que ele precisou trabalhar arduamente. Existe um momento, nós vimos na igreja de Corinto, quando ele foi pregar para Corinto, isso acontece, no início da estadia dele em Corinto, ele estava trabalhando ali, construindo tendas. Quando chega dois irmãos, que é Timóteo e Silas, quando chegam Timóteo e Silas vão construir tendas para conseguir uma renda para mantê-los. E aí Paulo conseguiu ficar só na pregação da palavra. Aí tudo bem, amados. Aí é uma vida de dedicação ao Senhor. Aí outro irmão, não, pode deixar que eu mesmo vou trabalhar árduo aqui para que eu reconheça o seu ministério e eu quero que você se dedique exclusivamente à palavra. Aí sim, amados. Aí é um aspecto bíblico. Não essa torção da palavra que tem feito e tem sido um engano multiplicado. Hoje nós vemos aí as mídias sociais, quem tem canal no YouTube, por exemplo, monetiza o canal, faz a parte de membros. Você paga tantos por mês e você tem acesso exclusivo aos conteúdos. Se você não pagar, você não tem. Ah, amados, me perdoem. Me perdoem. Não tô sendo sarcástica aqui, mas me perdoem, eu fico assim, enojada com essas coisas. Eu confesso para vocês, eu fico enojada com essas coisas. E eu percebo que tem muitos irmãos que têm uma mensagem abençoada, mas que estão enganados nesse aspecto. Sai desse engano. Para de fazer do evangelho fonte de lucro. O evangelho não é fonte de lucro. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos confiar na suficiência de Cristo Jesus. Ele mesmo vai abrindo portas. Mas nós precisamos sair dessa mentalidade desse mundo aqui. Sair dessa mentalidade que é meramente humana, natural, mundana, essa sabedoria desse mundo. Nós damos mais valor para as dicas do mundo, para a sabedoria do mundo, para o marketing do mundo, do que para a sabedoria de Deus, para a direção do Espírito. Tudo aquilo que o mundo diz, que vai atrair, que vai chamar atenção, nós estamos lá fazendo. Mas nós precisamos ouvir do Espírito. Que em nome de Jesus nós possamos sair de todo ensino enganoso, debaixo de todo ensino enganoso, e que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus e fluir na verdade do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala isso ali no final dos versículos. Nós vemos que ele diz assim, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É a mensagem da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus genuíno, poderoso, é que nos edifica, é que nos garante a nossa herança no reino de Deus e que nos faz avançar como igreja. Que nós possamos viver assim em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós possamos compreender a tua vontade para nós. Pai, que eu e os meus irmãos, se tenham algo enganoso que nós temos acreditado, alguma torção da palavra que nós temos acreditado, que nós possamos reconhecer hoje e sair debaixo desse engano. Em nome de Jesus, que nós possamos viver plenamente a tua vontade para nós, a tua verdade para nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Todos eles têm o Espírito Santo habitando em si. Então, que eles sejam convencidos
por meio do teu Espírito, assim como eu oro pela minha vida, que eu seja convencida pelo teu Espírito a respeito da verdade, a respeito da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.